gente tem procurado dar uma olhada que é uma igreja de portas trancadas para Jesus. Ele não faz parte da igreja, ele tem só o nome, mas ele não tem a participação. Ela é o fim da picada, em todo sentido. Ela é o fim da picada, porque é o fim da história da igreja. E ela é o fim da picada, porque é o fim da picada. Não pode haver uma igreja menos cristã do que Laodiceia. Essa cultura que foi implantada aqui no livro que a gente tem usado como fundamentação filosófica para o entendimento, que é o paganismo sendo introduzido. Se você quiser fazer um estudo no livro de Juízes, pode ser Josué, Juízes, mas você vai verificar em Juízes que há um ciclo assim, Israel busca Deus, aí Deus levanta um juiz, aquele juiz começa bem, daqui a pouco ele começa a ser influenciado pela cultura vigente daquelas nações. Israel conseguiu tirar algumas, mas não tirou a cultura. E elas foram implantando a cultura. Você vai encontrar depois, muito tempo, Deus castigando no tempo de Davi, Israel, por causa dos... Qual era o nome deles? Aqueles que fingiram vir de uma terra longínqua e chegaram em Israel com roupas gastas e velhas, sapatos velhos e pão bolorento. Como era o nome deles? Meu Deus! Como é que ele chamava? Amonitas? Moabitas? Como era o nome deles? Se eu caçar na Bíblia? Como é que chamava aquele povo que veio de longe, que na verdade estava lá dentro de Israel? Gibeonitas. A Bíblia é boa, porque quando consulta, acha. O que os gibeonitas fizeram? Primeiro, o que Deus mandou fazer com aquelas 7 nações? Foi o que Deus mandou fazer. Pastores, exterminá-las. O que o médico faz quando ele diagnostica um carcinoma? Extirpar. Por quê? Porque se ficar uma célula, vai contaminar tudo. Verdade ou não é? Doutor? O que o médico faz quando detecta que o dedo do pé está com gangrena? Ele tem que medir a proporção e amputar.
Mas é perverso. Não. Isso é saudável. Você perde um pé para ter uma vida do resto. O que Deus disse a respeito dos amalequitas? Vocês se esqueceram de Amaleque? Quem é Amaleque? Eu vou ter que dar uma aula de Velho Testamento para pastor aqui, gente. Quem era Amaleque? Olha só. Velho Testamento faz parte da Bíblia. Quem era Amaleque? Neto de Esaú. Quem era Esaú? Esaú eu lembro. Quem era Esaú? Eu vou dizer que você não lembra quem era Esaú. Hein? Quem era Esaú? Um profano. Que vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Quem era Esaú? Um profano que brigava com o irmão no ventre da mãe. Quem era Esaú? A facção da Guerra Mundial. Existe uma guerra mundial entre dois povos. Edomitas e israelitas. Se vocês não entenderem isso, eu devo dizer que vocês não entendem absolutamente nada. Que o problema do mundo é uma guerra que começou num ventre. De dois povos que disputam a hegemonia do governo mundial. E eles tramam. Eu vou dar só umas pistas para poder entender um pouquinho. Tem um cara chamado Arthur Koestler, que escreveu um livro chamado A 13ª Tribo. Alguém já ouviu falar nisso? Ali só uns dois que andam com velho. A 13ª Tribo. Mas eu nunca ouvi falar. Cadê a tribo de Dan no Apocalipse? Onde está a tribo de Dan no Apocalipse? Mas eu nunca nem reparei que no livro de Apocalipse não existe a tribo de Dan. O que aconteceu com a tribo de Dan? Eu não sei. Então tem que ler Juízes. O que aconteceu com a tribo de Dan? Ela foi cooptada pela idolatria. Ela foi lá para cima, onde ontem eu falei sobre a questão de Jesus ter levado os discípulos dele lá para cima da Cesareia de Filipos, para aquele ponto, e chegar e perguntar o que vocês ouviram aí do IPEC a meu respeito. Eu ontem usei a Datafolha, mas Datafolha e IPEC, c'est la même chose. São as mesmas avaliações. O que vocês ouviram? Aí disseram uma opção de coisa. E o que aconteceu? Jesus começa a se manifestar. De onde? Do centro da idolatria pânica, da deusa Pan, do poder de governança do mundo, da deusa da natureza. Quando Paulo escreve aos Romanos, eles mudaram a verdade de Deus, adorando
a criatura em lugar do Criador. Isso começou com Dan. E Dan foi chamado de a serpente que ficou no deserto ou na estrada. Dan foi amaldiçoado e ele perdeu o direito de participar dos 144 mil do Apocalipse. Mas essa tribo se casou com os casares. Isso tem tudo a ver com Laodiceia. E alguém já viu falar em casar? Eu não estou casar com C, não. Casar. Casar com K. Alguém já viu falar em casar? Não. Já viu falar em Cazaquistão? Ah, já vi falar em Cazaquistão. Pois bem. Os casares eram uma tribo que por volta do ano 800 depois de Cristo. O que aconteceu no ano 600 depois de Cristo? Maria está 600, mas o que aconteceu de importante no mundo no ano 600? Maomé. De onde vem Maomé? De onde vem Maomé? Qual é o pai de Maomé? Uau! Esaú, descendente de Esaú. Olha a briga aí. Olha aí. A gente diz árabes contra judeus. Olha a briga aí. Maomé criou uma subdivisão do judaísmo, incorporou parte do cristianismo, mas negou algumas coisas. Qual é a coisa que mais Maomé negou no cristianismo? Ele até admite que Jesus nasceu de uma virgem. Ressurreição. A cruz e a ressurreição. Eliminou. Aqui, 200 anos depois, 600, 700, né? Os anos 800, os casares, tribo descendente de Esaú, lá do norte, da região do Paquistão, por aí, resolve que quer ser monoteísta. Vamos ter uma religião monoteísta, porque só havia de monoteísmo nesse tempo os judeus, os cristãos e os maometanos, que são as três religiões monoteístas. Então, os casares foram procurar o rei Casar, ou o imperador Casar, eu me esqueço o nome dele agora. Ele foi procurar 3 chefes dessas 3 religiões. Um padre católico, um rabino e um vizir. E ele levou para o seu império, um de cada vez, e ouviu estes 3 homens a respeito das suas religiões, da sua religião. E depois de ouvir por um ano, ele decidiu por que religião. Alguém tem noção? Ele se tornou cristão, maometano ou judeu? Judeu. Por que ele se tornou judeu? Ele disse:
O padre quis me converter, o vizir quis me converter, mas o judeu me expôs o pensamento dele e não me forçou. E eu decidi ser judeu. Então ele teve que passar com toda a tribo pela circuncisão do prepúcio. Homens de 50, de 60, de 40, de 20 anos, meninos, todos foram circuncidados. E acabaram casando-se com mulheres danitas, que pertencente à tribo de Dan, que sumiu do mapa, que foi diasporizada, a diáspora de 722 do tempo de Senaqueribe. Lembra-se quando houve lá na Samária a guerra de Senaqueribe? Vocês se lembram dela? Lembram? E que as 10 tribos de Israel que estavam em Samária, que tinham Samária como capital, espalharam-se pelo mundo. E aí foram para vários lugares. A tribo de Dan foi para a Etiópia. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque é isso que está faltando na igreja para a gente compreender certas coisas. A gente lê o capítulo 37 de Ezequiel, o Vale de Ossos Secos, e aí faz uma espiritualização dele, não sei o quê, papapá. O que aquele Vale de Ossos Secos está falando ali? Lembre-se que Ezequiel é profeta de Judá. Israel não existia mais. Ele está profetizando aí nos anos 500. Israel já tinha desaparecido no ano 700. Já tinha se espalhado. Onde é que estava Israel? Disperso pelo mundo. Onde estava Israel? Estava na China, na Índia, estava no Paquistão, estava espalhado, estava na Etiópia, estava na Itália, estava... Aí você vai descobrir esse povo todo através do DNA a partir de 1987, quando o Instituto do Templo de Israel começa a estudar os cemitérios. Porque judeu nunca foi enterrado em cemitério comum com outros povos. Eles foram enterrados sempre em cemitérios particulares. E com o estudo do DNA dos ossos, se descobriram todas as tribos de Israel onde elas estavam. Hoje, Israel tem um mapa de todas as tribos. Eu vou fazer, o ano que vem, vou fazer o exame da minha descendência, e eu quero saber qual é a minha percentagem de judeu que eu tenho no sangue. Eu estou querendo saber porque eu tenho uma impressão que eu sou da tribo de Judá. Se eu não sou, eu sou. Mas eu só estou fazendo aqui para provocar muita gente que está... Hein? E não é barato, não é caro não. Não é caro não. E aí eu vou descobrir a minha tribo de índio, de gueguês, vou descobrir os meus africanos, vou descobrir a turma de Ismael, que eu tenho também, turma de Ismael, que vem lá de Portugal, dos cruzamentos. A coisa é perfeita. O capítulo 37 do livro de Ezequiel está contando como é que Deus iria ressuscitar o povo, tanto judeus quanto israelitas.
Como é que ele iria fazer com que esse povo fosse descoberto? Só que a tribo de Dan casou-se com os Casares, formando a 13ª tribo. Alguém aqui já ouviu falar em Astana? 1, 2, 3, 4, 5. Só quem anda com velho. O que é Astana? Nunca nem ouvi falar. É a cidade mais importante do mundo hoje. Mas eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar mesmo, porque você não lê Bíblia. Você só lê jornal. Hã? Vê Globo. É só uma brincadeira, hein? Dá um Google aí. Dá um Google aí. Dá um Google aí. Astana. Dá um Google aí e mostra para esses meninos aqui que estão dormindo de touca e não estão vendo o Senhor falando. Viu, seu Fabinho? Fica lá só enfiado naquela igreja metodista de Curitiba, comendo palha e não vai ver o que o Senhor está fazendo. E aí fica lá Laodiceia. Por isso que eu estou aqui. Vamos junto. Nós precisamos sair dessa toca. Essa toca está matando os pastores. E nós precisamos morrer pela cruz de Cristo. E não pela cultura desse mundo. Intoxicados de cultura. Vamos ver. Viu? Achou? Achou Astana? Mostra, pastor Eric. Não tem jeito de botar isso aqui? Ô, meu pai. Dá um jeito de mostrar isso aqui, porque, olha, essa cidade tem só 22 anos. Só tem 22 anos. E ela é uma cidade casar. Ela é uma cidade da 13ª tribo. A 13ª tribo, que é a junção dos casares que se circuncidaram com as mulheres danitas. Este livro do Arthur Koestler, Arthur Koestler é um judeu. O que você está caçando? Cabo não tem. Não tem cabo de telefone aqui? Aqui não tem, não trouxe cabo. Vai fazer direto na televisão, Gilberto. Se não tiver rede, ele vai fazer. Mas eu vou tirar para cá. Ele vai rotear aqui. Vamos ver. Mas eu quero mostrar o seguinte, gente. A cultura de Laodiceia, ela foi sendo implantada aos poucos. Essa 13ª tribo, se você quiser, por exemplo, saber, você ouve um nome assim, Russell. Aí você vai procurar nas 13 famílias mundiais esse nome, você vai descobrir que ele é um casar. Ele é da 13ª tribo. Se você pegar um Rockefeller, por exemplo, você vai estudar a raiz e vai descobrir que ele é da 13ª tribo. Se você pegar, por exemplo, Rothschild, você vai descobrir que eles fazem parte da 13ª tribo. Se você, por exemplo, pegar Morgan. E estes homens são os homens que eles são os plutocratas, são os homens que têm a governança mundial do Tintim. Quando Jesus disse, olha, só tem 2 que podem ser considerados deuses neste mundo: o Senhor e Mamon. Só tem 2. E você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve ao Senhor, ou você serve a Mamon.
E esta cultura de Laodiceia foi implantada devagar. Ela foi sendo implantada na igreja sutilmente, sem que nós percebêssemos. Através de uma coisa que se chama liberalismo teológico, que no fundo é o gnosticismo, ou o conhecimento, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá do Jardim do Éden, que nos intoxicou. E nós fomos saindo do relacionamento com Deus para o conhecimento teológico que enche a cabeça, mas não tem vida relacional com Deus. Olha, eles estão começando a mexer aqui. Olha onde está Jaquim e Boaz. Ó, tá vendo isso aqui? Essa torre aqui? Essa torre aqui? Essa torre aqui é Jaquim e Boaz. Deixa eles mostrarem aqui, só para a gente ter um gostinho de ver como nós somos ignorantes do que está acontecendo no mundo hoje. Astana, o Papa Chico, ele teve 2 semanas atrás assinando a religião mundial. Ecumenismo é o processo que aconteceu. Agora já está assinada, junto com os maometanos, junto com os judeus, junto com os católicos e protestantes, e todos os sistemas de religiões de mistério e religiões anímicas assinaram lá em Astana, há 2 semanas, com o Papa Chico, lá no fundo, a religião do mundo. Que religião é esta? É adoração à natureza, à Mãe Terra. É Gaia. Isso aconteceu e pouca gente viu, porque a televisão não deu, os jornais não deram, pouca gente viu isto, que é a unificação de todas as religiões. Conseguiram? Astana é uma cidade que foi preparada, ela foi preparada para ser a capital da nova Ordem Secularum, a nova ordem mundial. Está já. Você sabe para onde está indo o ouro do Brasil hoje? Eu nem sabia que no Brasil tinha ouro. Você não sabe por que Macron fica brigando com o Amazonas? Não, pois é, o ouro do Brasil está indo para Astana, para lastrear a moeda mundial que vai ser governada de lá. Ah, Glênio, você está pirado, você está ficando doido. Não, é só pesquisar, é só estudar. É só estudar um pouquinho mais, você vai verificar que existe uma conspiração lá do Salmo 2, dos reis da terra contra o ungido do Senhor. E essa conspiração, ela vem através de Laodiceia. A igreja purgante de Deus, que ele chamou de
vomitório. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Por quê? Porque não é quente, nem fria. Oxalá. Oxalá é o nome de Deus, da macumba. Mas aqui o Oxalá é a... O que é isso aqui? É uma conjunção? Interjeição. Oxalá. Oxalá fosse quente ou fria. Mas ela foi vagarosamente estuprada. A igreja foi feita prostituta da nova ordem mundial, através da teologia liberal. Vai entrando devagar, vai tomando conta. E nós vamos comendo gato por lebre. E vamos aceitando a coisa que ela vai entrando vagarosamente. Meus irmãos, o assunto é de uma gravidade total. Porque Jesus, lá em Mateus 24, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: cuidado para vocês não serem enganados. Primeira coisa, que ninguém engane vocês. Por que Jesus disse isso? Porque é sutil. É muito sutil. Nós estávamos falando ontem dos templos hoje escurecidos, das meninas. E aleluia, aleluia, aleluia. Conversa, gente. Vocês não estão sabendo o que estão fazendo? Vocês não estão vendo que isso aí é puro paganismo? Mas nós temos que encher a igreja. Os jovens vão embora. Eles vão sair da igreja. E nós temos que dar alguma coisa. Nós temos que dar chocolate, festinhas para atrair, e futebol. Porque nós não cremos no Espírito Santo. Nós não cremos que é Deus que faz a igreja. Nós temos que usar metodologias. Estão apanhando aí? E eu aqui enrolando para... Vou ter que sair desse negócio que... Mas eu vou ler um textinho aqui do que é isso. Do que é isso aqui. Nós temos uma globalização. A teoria universalista é um círculo. Essa é a essência do monismo. O universo é uma massa de energia indiferenciada e relativa. Deus não está fora do universo. Deus é o universo. A distinção do cristianismo entre criatura e criador é erradicada. Nós adoramos a criatura. Leonardo Boff, quando começou, Leonardo Boff, teólogo católico, que foi quase execrado por João Paulo II, mas alguns bispos e cardeais conseguiram mantê-lo. Quando ele começou, era abraçando árvores. Ia para o campo, levava pessoal para buscar a força telúrica. Abraçava as árvores e ficavam. Dali foi criando a teologia. Como é que chama essa daí dos
dos protestantes? Hein? Não, essa do... Teologia da missão integral. Missão integral. Que o Fabinho andou atrás dela aí por muito tempo. Não foi? Foi. Eu conheço. Metodista, entraram nessa esparrela, missão integral, que está aí o Ariovaldo Ramos, que está aí o Ed René, que está aí o Caio Fábio, que está aí uma porção de gente que foram ícones, homens sérios, homens que a gente admirava, mas vão sendo cooptados lentamente. Eu convivi com o Caio Fábio, que eu sou um pouco mais velho do que ele, quando ele começou, um menino muito lúcido. E eu disse para ele em Brasília: você escreveu um dos livros melhores que eu já vi, A Síndrome de Lúcifer. E você caiu nela. E nós todos corremos risco se não ficarmos só com Jesus. Todos nós estamos em perigo se não ficarmos somente em Jesus. E ele está falando aqui, gente, o grande círculo do monismo é o círculo do tudo, incluindo Deus, dentro desse círculo. Não se pode conter um fazedor de relógio dentro dos seus relógios, mas é isso o que o monismo fez com Deus. O fazedor do relógio está dentro do relógio. É a adoração da criatura e não do Criador. E ele vai dando aqui os pontos, ele diz: o símbolo antigo dos círculos reapareceu na bruxaria, cuja cerimônia começa com o lançamento de um grande círculo. No hinduísmo, na adoração aos deuses, mesmo no símbolo do parlamento das religiões do mundo, era um círculo. Eu não sei se vocês viram a inauguração de Gotardo, do túnel, o túnel de Gotardo, de São Gotardo, na Suíça. Alguém aqui viu? Ali um viu, lá outro viu, aqui mais viu. Eu estou dando só pistas para vocês começarem a ver. Onde estava lá a Mercury, onde estava lá o Macron, onde estava lá o mundo, e a simbologia toda luciferiana de dominação do mundo. Isso um pouco mais 2014, 2015, 2016, por aí assim. Acho que 2016. A inauguração do túnel de São Gotardo. E onde é que eu estava que eu não vi isso? Uma cerimônia demoníaca ali. Onde é que eu estava que eu não vi isso? Eu estava lá em Taubaté, não, como é que Tatuí? Lá em Tatuí. Mas eu estava lá em Ourinhos, eu estava lá em Londrina, eu estava lá no Rio de Janeiro, mas eu não vi isso, eu estava onde? Eu estou numa bolha. Eu vivo numa bolha de ignorância, não estou vendo essas coisas. E nem se explica. Não tem ninguém preocupado em explicar isso. E a gente está comendo esse cristianismo seco, sem vida, sem o poder. Eita, povo, apanhando, hein? Eu podia ter falado isso com antecedência, né? Mas eu só queria mostrar para vocês, a cidade, ela é toda construída em triângulos, em rodas e nos modelos maçônicos das duas
que é a governança mundial, está tomando conta. Uma cidade que tem 22 anos e que já tem mais de 1 milhão de habitantes, onde está todo o poder da governança do mundo e de onde virá a nova ordem de governo que está tramando. Você vê hoje um Alexandre de Moraes fazendo o que está fazendo, não é por aqui, não. É de fora. A autorização que ele tem, ó, o poder que ele tem, não vem daqui, vem de fora. E essa religião nova vai ser divulgada quando, você acha? Não, ela já está exigindo. O Papa já assinou, depois você procura aí, você vai verificar. Ela já está vigindo. Agora só precisa aparecer o xerife. Na hora que o xerife aparecer, a coisa vai ser uma só. E a igreja vai ter que sair no cacete. Vai para catacumba, vai para... Não sei onde é que a gente vai esconder mais. Que antigamente tinha onde esconder. Mas agora não tem onde esconder. Estão conseguindo ou não? Não, então deixa, vocês vão ver lá. É. Tudo era mestre, sabia tudo. Deu um raio, queimou a internet daqui. O que foi? É que teve um tempo atrás, deu um raio, queimou as coisas aí. Pastor, permite aí. Vou sair daqui, peraí. Não precisa sair não. Isso aqui não precisa. Você já conseguiu configurar? É o fone do Gilberto. Mas, meus irmãos, capítulo 3 de Apocalipse, o versículo 16, vamos lá para o 16. O 14 e o 15 nós já vimos hoje. Vamos dar uma olhada no 16. O que diz aí o 16, Pedro? Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Por que o Senhor está dizendo que vai vomitar da boca dele? Da eleição? Esses também são, esses aí fazem parte do sistema. Os 30 mil. Os indiferentes. Os que vivem um cristianismo meia boca. Mais ou menos. Hã? Mas o verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vivo abastado. Não preciso de coisa alguma. Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus nessa igreja? Do lado de fora. E vivo abastado. Abastado com quê? Vocês viram um filme de criança, há muito tempo, chamado He-Man. Viram aquele filme? Como é o nome do filme? Como é que chama o filme? Ele, o homem. Isso não é uma fantasia.
O poder, onde está o poder do homem? No castelo de Grayskull. Ele tira a espada da força kundalínica. O que é força kundalínica? Nunca ouvi falar, Glenn. Você nunca estudaram espiritismo? É? Nunca leram o espiritismo? O que é kundalínico? É a força da serpente. Qual é a força da serpente? Como Deus, sereis. Ele tira a espada da força kundalínica e diz, e põe no rumo de Grayskull, o castelo de Grayskull, onde está a feiticeira. Lembra disso? Lembra as crianças vendo isso? Essas crianças são os que votam no PT. Hã? Ai, meu Deus, a cultura. Eles começam pequenininho. Eu tenho a força! O gato vira um tigre. E Cristo vira o caveira. Eu não sabia. Benjamin Crumb, que escreveu isto, era filho espiritual da Madame Blavatsky. Quem é a Madame Blavatsky? Dodô sabe quem é? A grande russa que gerou a ciência cristã, a força anticristo da igreja de Laodiceia. Meu Deus, mas eu nunca vi falar isso. Pois é. Os laodiceanos são os emburrecidos pela ignorância de não ter o Cristo dentro do seu perímetro, está do lado de fora. Será que abriu ou não? Você quer que vá onde agora? Na Astana. Diz para ela mostrar aqui um pouquinho o que é. É só para mostrar. Ó, ele está mostrando aqui, olha aqui, ó, o globo. Tá? O mundo está nas mãos de Lúcifer. Os negros americanos, eles cantavam a música God has the world in his hand. Deus tem o mundo em suas mãos. E eles agora dizem, Satan has the world in his hand. Esta é a figura um pouco da cidade. Ela é, olha o círculo. As duas, olha aqui, ela está só vista de lado, mas elas são, aqui, está aqui. Isso aqui, lá está o templo mundial da religião. E aqui estão as duas colunas Jaquim e Boaz, do templo de Salomão. É uma mistura de judaísmo, cristianismo, maometismo. Olha como ficou bonito. Olha lá o círculo, olha lá a pirâmide, a torre, que é o sexo, o pênis, a vagina, e dentro de um triângulo. E hein? Sim, em cima do prédio. Ela é cheia de pirâmides, essa aqui. E aqui está a cidade, foi feita construída por um arquiteto inglês formado pelos poderes de Grayskull. Mas eu nunca tinha ouvido falar nisso. É isso que nós estamos precisando verificar. Olha lá, as várias torres. Olha aqui, a águia da dominação do mundo.
ela aparece no americano, lá no poder americano. Ó, olha como é bonita. Olha lá, olha. O Papa assinou ali. Essa pirâmide. Na pirâmide. Olha aqui, Baphomet. Esse é um Baphomet estilizado, mas é ele, é o bode, é o velho capeta, é o irmão de Jesus, eles chamam. É o anticristo. Ali está a Íris, a deusa mãe, a terra. Toda essa cultura está sendo implantada em todos os níveis. A música, o pastor Eric vai falar amanhã, por exemplo. Ó aqui, ó como é que tudo é no campo do misticismo. O pastor Eric amanhã vai falar sobre o problema do louvor nas nossas igrejas. Ele está invadido. São poucos os louvores desses modernos. Ele foi fazer foi lá da sua igreja, né? Que ele teve lá e perguntou: como é que vocês fazem a seleção dos cânticos para a igreja hoje? A gente vê o que está acontecendo no meio gospel e a gente pega e canta. É assim que nós estamos fazendo. Cadê Jesus Cristo nos cânticos? Não, para quê? Eu estando bem no cântico, tá bom. E essa questão do Kundalini que você falou, com a música, Sim. As manifestações. As manifestações. Você viu? Você se lembra do aquele que derrubou o Holyfield? Não, Mike Tyson é fichinha. Mike Tyson derrubou no soco. Aquele pastor, Benny Hinn. O Benny Hinn, ele não derrubou o Holyfield tocando na cabeça dele? Se lembram disso? Ou vocês não viram? Não, eu não vi. Eu não vejo isso. Eu estou numa bolha. Estou dormindo de touca. Eu vou lá para a minha igreja, para assistir a deusa Astarote dando corda no meu louvor. Como é que ele... Então, o Espírito de Deus movendo de mim. Como é que é aquela música? O Espírito de Deus se move. Você tem valor. O Espírito de Deus se move. Você tem valor. Você cantar na sua igreja esse negócio. Um dia que chegaram cantando isso lá na igreja, eu digo assim: gente, sai daqui em nome de Jesus, nós não temos valor. O espelho que reflete a imagem. Você é o espelho. Quem foi que disse que nós temos valor? Toda a glória pertence ao Senhor. Que história é essa? Isso é ego inchando. E a gente bota, e o moço fica todo feliz e canta e pula e canta. Meu Deus, tem misericórdia de nós. A religião está toda ela invadida na música, na pregação, nas atividades, toda centralizada nesse sistema da cultura da idolatria pagã. Agora, para expurgar isto, eu vou parar. Para expurgar isso é preciso revelação do Espírito Santo e decisão pessoal de arrependimento. Arrependa-te. Arrependa-te. É isso que ele vai dizer lá na frente. Eu castigo a quem amo. Disciplino todo aquele adoto como filho. E arrepende-se. Ou arrependa-se. Porque isto está acabando com a igreja. Só para terminar aqui o que ele vai dizer, ele vai mostrando que tudo é um e um é tudo, a humanidade é una,
Você vê essa cultura que está havendo hoje na política. As religiões são um, o problema é um, e um só modo de fuga, um só modo de saída, é a unidade de tudo. Um mundo, uma só língua, eles não vão conseguir. Eles tentaram isso no passado com Esperanto, não conseguiram. O que está sendo base mais ou menos é o inglês, mas vai ser uma só religião, um só governo, uma só moeda, uma só política e um governante mundial está se estabelecendo com a aprovação da igreja prostituta. Quem é a igreja prostituta? Laodiceia. A igreja que assumiu a cultura do mundo, o paganismo. Posso ler a letra da música? Pode ler, pode ler. Eu só quero dizer aqui que esse cara aqui, eu disse ontem, esse cara aqui, o Peter Jones, era colega de turma do John Lennon. Os dois estudaram no mesmo colégio. O John Lennon, quando escreveu o Imagine, aquela música é a própria manifestação do globalismo satânico. E todo mundo gostava, eu achava lindo, na minha ignorância. Faça a tradução daquela música e você vai se assustar. Ele destrói Jesus Cristo. Imagine um mundo em que haja paz, onde não haja, mas também não haja Deus. É gente comendo gato por lebre. E o pai disso aí chama-se Alex Crowley. Hein? Não é Alex Crowley. Filho de pastor missionário que se tornou o maior bruxo daquilo que se chama Telema. A vontade. Quem manda é a minha vontade. E aí ele disse assim, eu sou dono do meu corpo. Eu mato a criança porque essa criança é uma intrusa no meu corpo. O corpo é minhas regras e eu mato. Isso está tomando conta do mundo. Então, esse unismo, esse monismo, tirando Deus, tirando Jesus Cristo. Mas eu creio no avivamento. Eu creio no arrependimento. No momento em que nós tomarmos consciência disso, e aí tivermos aquela postura de 2 Crônicas 14, se meu povo, que tem o meu nome como vocação, chamar, que se chama pelo meu nome, se esse meu povo começa como? Humilhar. O que é humilhar, meu irmão? Humus. Humus. O que é humus? Barro, terra. Quando você paste para cima, você tem humano. Humus de pé, humus alevantado, é humano. Humus rebaixado é humilde. Nós temos que ir para o pó, clamar ao Senhor. E eu queria
agora que a gente tivesse um momento de clamar ao Senhor aqui. Se você entendeu um pouquinho, porque o que eu dei aqui é muito pouco e muito raso, eu também sou muito raso nesses conhecimentos. Em 1980, um homem me chamou a atenção para isso aqui. Eu comecei a estudar, mas eu sou muito raso. E nós podemos agora, diante do que nós estamos assistindo, eu não sei se vocês têm visto o que está acontecendo no panorama brasileiro e da Américas de um modo geral e no mundo. Aquele senhor ali fez um doutorado lá na Alemanha. A Alemanha era um país rico, próspero. Hoje a Alemanha está numa grande luta. Ele fez um outro pós-doutorado na Itália. A Itália era um país bem firme. Hoje a Itália está reagindo, mas ela é uma das que está reagindo na Europa por causa de alguma posição mais de direita. Mas a Europa está... Hoje o Paulo Guedes mostrou que o Brasil é o país com a menor taxa de desemprego do mundo. Eu não sei se está certo, se é por a impressão, esse slogan louco do Bolsonaro, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, se isso tem algum valor, mas eu botar o nome de Deus num negócio me chama muita atenção. Porém, nós estamos com uma luta mundial de destruição. E é isto que Laodiceia fomentou, porque faltou a manifestação da vida de Cristo na história da igreja. Não é comum a mim citar nome desses pregadores, mas eu hoje cheguei a dizer o nome de alguns e tem muitos. Hoje eu mandei uma mensagem para um que foi meu aluno e eu mandei um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, onde o pastor Hernandes faz uma análise muito bem feita do espinheiro, do capítulo 8 de Jotão, na história de Jotão, do capítulo 8 de Juízes. Muito boa análise. Ele ficou quieto. Aí eu mandei o meu vídeo, onde eu falei da igreja, domingo passado na igreja. São 7 votos para o Lula na casa dele. E ele disse assim, muito boa análise, vou pensar. Precisamos orar, mas precisamos laborar. O mundo, se esse sistema da esquerda ganhar, a igreja vai passar por um grande problema, mas pode ser uma grande bênção para essa igreja se levantar. Agora, eu ainda estou pedindo pelo Bolsonaro. Eu não sei como vai ser, mas eu queria que nós pudéssemos fazer um clamor aqui. Que nós clamar é chamar quem está longe. Senhor, eu estou entendendo a poesia de Castro Álvares, Vozes da África. Senhor meu Deus, onde tu estás? Há 2000 anos te mandei um grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
Eu tenho a impressão que Deus está julgando o mundo com a pandemia da Covid. O continente que menos sofreu com a Covid foi o continente africano. Presta atenção nisso. Pode ser um julgamento. Deus, até terceira e quarta geração, ele deixa, mas ele diz, eu vingarei. O povo de Israel foi vingado sempre de 400 em 400 anos. Deus julgou. Ele tem misericórdia, mas ele tem juízo.